Olá, senhores, bem-vindos, bem-vindos. Vamos prosseguir, então, com o nosso curso de execução penal. Na aula passada estávamos falando das faltas disciplinares, estávamos falando do poder disciplinar. Bom, então, vamos prosseguir aí falando do poder disciplinar. Vamos falar rapidamente dos castigos disciplinares. Vamos lá? Vamos lá, então. Bom, quais são os castigos disciplinares e onde que eu os encontro? Nós os encontramos lá no artigo 52 da Lei das Execuções Penais. Bom, então a gente tem lá no 52, na ordem, a advertência verbal, artigo 52 da LEP. A gente tem a advertência verbal, a repreensão, Esses dois só servem para faltas leves e médias. Leves e médias. Eu estou falando rapidinho porque eu acho que a chance disso cair, né, desses castigos de faltas leves e médias é muito pequena a chance. Agora, você tem outras faltas que podem outros castigos que podem chamar mais atenção. Por exemplo, você tem esse terceiro castigo, que é a suspensão de direitos. Suspensão de direitos. Que direitos? Que direitos podem ser suspensos? Escreva aí. Os direitos. Letra A, de visita. Letra B, lazer. Letra B, lazer. Letra C, contato com o mundo exterior por meio escrito. Contato com o mundo exterior por meio escrito. Então, letra A, visita, letra B, lazer, letra C, contato com o mundo exterior por meio escrito. Esses três direitos podem ser suspensos, tá bom? Também é um castigo disciplinar. Quanto tempo? Escreva aí. A suspensão de direitos pode perdurar. A suspensão de direitos pode perdurar por até 30 dias. Por até 30 dias. Então, por até 30 dias, pode ficar suspenso desses direitos. O que mais? 4. O isolamento. O isolamento. O isolamento. A ideia do legislador é que o sujeito ele ia estar já isolado na sua cela, que a cela seria individual. Não é? É lá que ele permaneceria durante a noite, não é? Durante os dias sem trabalho e etc. Só que a gente sabe que o caos penitenciário, a absoluta ilegalidade do sistema, faz com que as pessoas cumpram pena em celas superlotadas. Então, cá entre nós, se você fizesse o cara cumprir a pena numa cela isolada, isso seria um prêmio, não seria um castigo. Tá? Então, como é que faz para dar efetividade para esse castigo do isolamento? O que se faz, na verdade, para você entender essa dinâmica, é pegar o cara que está já cumprindo pena numa cela superlotada, quente, fedida, e colocar ele numa cela disciplinar, que é mais superlotada, mais quente, mais fedida. Tá bom? Então, o que a gente chama de pena de isolamento, na verdade, acaba sendo cela disciplinar, que é uma cela ainda pior do que aquela que ele costuma cumprir pena. Bom, de qualquer forma, esse tal isolamento, que é a tal da cela disciplinar, quanto tempo? Também até 30 dias. Escreva aí. Que é o castigo do isolamento também pode perdurar por até 30 dias. Também pode perdurar por até 30 dias. Ponto. Quem impõe esses castigos? É a autoridade administrativa, é o próprio diretor de estabelecimento. Então, vai ser feita uma apuração administrativa, já vou falar daqui a pouco, demonstrada a prática da falta, a própria autoridade penitenciária impõe o castigo. Pelo menos é assim nesses 4 castigos que nós já estudamos. Perceba que
se os 2 primeiros castigos para faltas leves e médias, esses 2 aqui só para faltas graves. Tá? Tá. E o último castigo é o RDD. É o RDD. O RDD peculiar, eu vou falar do RDD em separado, tá? Também porque disso que eu falei, ele é o que mais caiu até hoje. Então eu quero falar do RDD em separado. Ponto. Prossigo. Já vimos os castigos disciplinares. Escreva aí. Procedimento administrativo. Procedimento administrativo. Do que estamos falando? Como que se apura isso? Como é que se apura a prática da falta? Pois é. Falta na lei das execuções penais um regulamento preciso, um regulamento detalhado de como deve ser esse procedimento de apuração. Não tem. Tá? Na ausência de um regulamento específico de como deve ser esse procedimento disciplinar, a única certeza que a gente tem é que ele é necessário e que deve ser respeitada ampla defesa. Escreva isso. Que nos termos do artigo 59 da Lei das Execuções Penais, repito, nos termos do artigo 59 da Lei das Execuções Penais, a apuração da falta disciplinar, será objeto de procedimento administrativo, no qual será respeitada a ampla defesa. Então, o que diz a Lei das Execuções Penais no artigo 59 é que tem que respeitar a ampla defesa. Tá? É isso que está lá na Lei das Execuções Penais. Tá bom. Bom, quando fala que tem que respeitar a ampla defesa, quer dizer que tem que ouvir o réu, tem que ouvir a defesa técnica, tem que ouvir os dois. Pois bem, isso deu uma balbúrdia há muito tempo, uma baita de uma polêmica. Por quê? Porque, a priori, está falando em ampla defesa, você sabe, a gente está falando de autodefesa mais defesa técnica, a gente está falando dos dois. Né? Só que você tem que lembrar que os presídios costumam ficar em lugares afastados dos grandes centros. É muito difícil você ter defesa técnica por lá. A Defensoria Pública também não consegue, não é, se ramificar e chegar para aqueles que não têm condição de pagar um advogado particular. Então, você acaba entrando num problema que é, o correto seria ter defesa técnica, mas como não tinha recurso material para tanto, os juízes iam tocando sem a presença de defesa técnica. Tá? Bom, começou a ter briga, tem que ter defesa técnica, mas não dá, não dá. Com um grande esforço também da OAB, o STJ sumulou que precisa ter defesa técnica sim. Então, como foi uma vitória também da OAB, a OAB brigando pela necessidade do advogado, o advogado é necessário, precisa e tal, isso cai direto. Porque é meio um símbolo, né? Uma conquista aí da OAB perante os tribunais superiores sobre a importância do advogado e tal. Presta atenção, escreva aí. Súmula 533 do STJ. Repito, súmula 533 do STJ. Súmula 533 do STJ. É necessária defesa técnica, para apuração de falta disciplinar na execução penal. Então, lembra que tem uma súmula que manda obedecer, respeitar a necessidade da defesa técnica. Se não tiver defesa técnica, nesse procedimento de apuração, procedimento é nulo. Repito, nulo. Tá joia? Joia. Então, forte nisso. Quando a gente fala que tem que ter defesa técnica, quais são os pontos principais? Primeiro,
tem que ter um advogado, um defensor lá durante a audiência de instrução do procedimento administrativo, na colheita da prova. Tem que ter um advogado, um defensor, elaborando razões finais, tentando persuadir a autoridade administrativa sobre a inocorrência da falta, sobre vícios do procedimento. Tem que ter essa defesa técnica lá. Se não tiver, tá nulo. Beleza? Isso já caiu N vezes. Ah, foi feita apuração respeitada a autodefesa. A autodefesa só não basta, tem que ter autodefesa e defesa técnica. Ficou claro? Joia? Lembra que qualquer pergunta pode mandar para mim lá no endereço de Twitter, no @profgjunqueira. Sempre um prazer estreitar aí o contato com os senhores. Obrigado aí, pessoal da técnica, já colocou aqui no GC. Valeu. Joia? Joia. Prossigo. Bom, agora vamos falar então do maledito do RDD. O que é RDD? Escreva aí, RDD. RDD é o regime disciplinar diferenciado. Repito, é o regime disciplinar diferenciado. Chama regime, mas não é um regime, é um castigo disciplinar. Registre isso no caderno que eu acho que vale a pena. Escreva aí, apesar do nome, não se trata de um regime de cumprimento de pena. Não se trata de um regime de cumprimento de pena, mas sim de um castigo disciplinar. Então, chama regime disciplinar diferenciado, mas não é um regime. Os regimes são fechado, semiaberto e aberto. Tá? Não são 4 regimes, RDD, não. São 3, fechado, semiaberto e aberto. O RDD chama regime, mas não é um regime, é um castigo disciplinar, tanto que previsto lá no 50, eu falei 52, né? É 53, perdão, ai meu Deus. Sabe esses castigos que eu coloquei aqui? Ah, coloquei 52, que vergonha, quem conferiu já deve ter notado, né? 53. Por que eu lembrei disso agora? Porque o 52 é o que fala do próprio RDD. Ai, Deus. 53, então, tá bom? Não fica bravo com o professor, foi só, né, um lapso rápido e retificado a tempo, tá? Desistência voluntária, né? Arrependimento eficaz. Não consumou nenhuma lesão, tá bom? Bom, 53, combinado? Que tem aí todo o rol de castigos disciplinares. Vamos voltar então para o RDD. Escreva aí. Características do RDD, que é um castigo disciplinar. E o RDD, sim, está todo regulamentado no 52. Ele está previsto no 53, inciso 5, mas ele está regulamentado no 52. Tá bom? Escreva aí, então. Características do RDD. Características do RDD. Primeira, isolamento por até, grifa o até, 360 dias, que pode ser renovado até o limite de 1/6 da pena. Até o limite de 1/6 da pena. Então, entenda. O sujeito vai ficar isolado, tá? Numa cela isolada, por até 360 dias. Por que eu falei para grifar o até? Porque não é necessariamente o prazo de 360. Podem ser 50 dias, 100, 150, 200, 250, 300, até
até 360. Claro que para o juiz fixar um valor tão alto, ele tem que explicar por quê, ele teria que fundamentar muito bem fundamentado, tá bom? Então, se por exemplo cair que o juiz fixou 360 dias e não justificou o porquê da escolha do prazo máximo, disse que era o único prazo cabível, tá pedindo para você impugnar, para você recorrer, argumentando que não, que está errado, que o prazo não é de 360, é de até 360. Pode ser renovado. Como assim renovado? Ele pode ser renovado desde que tenha novo fato jurígeno, nova causa, tá bom? Registra isso, que só pode ser renovado por nova causa. Como assim? Imagine que ele praticou um crime doloso, não é? Que trouxe repercussão, um perigo para a ordem interna e tal. Foi determinado o RDD. Esse RDD pode ter até 360 dias. O que não pode, já caiu na OAB, o juiz não pode falar assim, o cara é tão perigoso, que eu estou determinando a internação por 360 e já autorizo prorrogação por mais 300. Não pode, não pode. Porque para ter novo RDD tem que ter nova causa fática, tá? Tem que ter um novo motivo de fato. Então imagine que o cara é o líder da organização criminosa. Se descobriu que ele é o líder, que ele pertence à organização, determinou RDD por 360. Quando termina o RDD, enquanto não demonstrar que ele persiste líder da organização, ou que ele praticou o crime doloso que traz um novo fato, uma nova causa de fato, não pode ter novo RDD. Tá bom? Então, um motivo que foi verificado em dezembro de 2016 só pode dar ensejo a um RDD. Aí, se descobrir um outro motivo em novembro de 2017, aí pode ser um outro RDD. E assim por diante. Deu para pegar? Beleza? Beleza. Então, pode renovar, mas não pode ter uma prorrogação com base na mesma causa. Isso não pode. Não pode. Ainda nessa frase, não pode superar um sexto da pena. Como não pode superar um sexto da pena? Imagine que o cara foi condenado a 24 anos, tá bom? Quanto tempo ele pode permanecer em RDD? Um sexto, 4. Uma vez peguei um cara que estava indo para o 5º RDD. Curiosamente, talvez por preguiça, não me mandaram o processo dele inteiro, me mandaram só o pedidinho de RDD, uma capinha azul assim, né? Eu peguei, olhei e falei, pô, o cara tá indo pro 5º RDD, não tá escrito aqui, eu não tenho informação de quanto é a pena dele. Numa dessa, se a pena dele não for superior a 24 anos, ele não pode receber novo RDD. Tá? Porque já estaria, não é, superando aí um sexto da pena. Aí eu lembro que eu escrevi lá, juiz requer, certifique-se com urgência qual o total de pena aplicada para que se faça o cálculo do limite de um sexto, uma vez que há sério risco de nova decretação ser ilegal, blá, blá, blá. Não é? Se a pena fosse 24 anos, não poderia ter novo RDD, que já tinha cumprido um sexto em RDD, não é? Não era o caso, né? Era um dos sequestradores mais famosos aqui do estado, né? É que como veio o nome dele, não veio a alcunha, não reconheci. Aí me mandaram o processo inteiro, que era um carrinho, né? Aí a hora que eu vi o apelido, né? Até comecei a rir, que eu imaginava. O juiz mesmo certificou à mão, né? Vistos, certifico, 2,723 anos, negócio assim. Não há risco de cumprimento de mais de um sexto, manifesta a defesa. Realmente, né? Com uma pena de 700 anos, dificilmente ele vai passar mais de um sexto em RDD. Mas deu para pegar a ideia? Beleza? Joia? Joia. Segunda característica do RDD. Banho de sol de 2 horas diárias. Repito, banho de sol de 2 horas diárias. Então, por recomendação da OMS, né, você não pode privar o sujeito do banho de sol de ao menos 2 horas diárias. Terceira característica do RDD. Características ainda, hein? Do que é o RDD. Isolamento, banho de sol. Terceira característica, visita de 2 pessoas por semana. Visita de 2 pessoas por semana, sem contar crianças. Sem contar crianças. Então, o sentenciado em RDD, o preso em RDD, ele pode receber 2 pessoas por semana, sem contar crianças. Advogado, é visita? Conta nesse número, advogado?
Não, advogado não é visita, advogado é advogado. Tá bom? Advogado não é visita. Estagiário conta? Hã? Não, estagiário não é pessoa. Boa, né? Boa. Eu guardo o curso inteiro para contar essa piadinha. Vai, não fica bravo. Tá bom? Mas a ideia é que visita conta, né? Advogado, estagiário estão lá atuando na defesa do sujeito. Claro que não contam. Prossigo. Hipóteses de RDD. Hipóteses. Bom, antes que você me pergunte, as características do RDD são cumulativas. São as três. Fica isolado até 360, banho de sol, visita. São as três, cumulativas. As hipóteses de RDD, tudo isso no artigo 52, as hipóteses são alternativas. Repito, as hipóteses são alternativas. Vamos falar? Primeira hipótese. Primeira hipótese. Prática de crime doloso que provoca subversão da ordem interna. Repito, prática de crime doloso que provoca subversão da ordem interna. Então, um crime doloso que subverte a ordem interna. Como assim? Tem que ser um crime doloso e tem que trazer subversão. Exemplo, uma vez peguei um caso, o promotor pediu RDD, o sujeito tinha furtado saquinhos de açúcar da cozinha para fazer suco na cela. Tá? Nem acho que isso que venha configurar um furto. Tá bom? Bagatela, bobagem, né? Mas tá. Você acha que vai trazer subversão da ordem interna? Uma epidemia de diabetes, 3 porcarias lá, 3 saquinhos de açúcar? Claro que não, né? Então eu peguei e falei, olha, pode até ser crime doloso, nem creio que seja um crime doloso, não é bagatela e tal, mas mesmo que fosse, não tem nenhuma subversão de ordem. Pá, claro, não foi decretado RDD. Agora, peguei já um outro caso, lembro que veio até no mesmo dia, né, de outro estabelecimento, mas no mesmo dia. O sujeito matou o faxina, né? Faxina é o preso de confiança, né? É o preso que acaba fazendo funções administrativas, dado o déficit de estrutura do Estado. O sujeito matou o faxina com 52 facadas. Tá. Matar o faxina com 52 facadas no meio do pátio realmente subverte a ordem interna. Bom, tá bom, aí ficava difícil de defender. Né? Veja bem e tal, decretou RDD. Deu para pegar? Então não é prática de crime doloso, tem que ser um crime doloso que provoca subversão da ordem interna. Segunda hipótese, que é a mais aberta, a meu ver, inclusive inconstitucional. Se o preso apresenta um alto risco, para a ordem interna ou externa. Se o preso apresenta um alto risco para a ordem interna ou externa. Me parece aberto demais, até porque se o sujeito bonzinho fosse, certamente não estaria cumprindo a pena privativa de liberdade. A ideia, não é que ele provoca um risco e tal. Então me parece super aberto, não gosto dessa previsão. Mas está na lei e foi já reconhecida como constitucional pelo Supremo. Aliás, os grandes líderes de facção criminosa, não é, que coordenam as facções lá de dentro dos presídios, eles costumam receber RDD nesse dispositivo. Por quê? Porque você não pega esses caras praticando crime doloso, eles são blindados, né? A própria facção os blinda, os protege, eles nunca são alcançados. Então, acabam indo para o RDD com base nesse dispositivo, a ideia de que eles são um risco para a ordem interna e externa. Terceira hipótese. Fundada suspeita de pertencer a organização criminosa, quadrilha ou bando. Repito, fundada suspeita de pertencer a organização criminosa, quadrilha ou bando. Então a ideia é que se o sujeito pertence a uma organização criminosa, né? Se tem fundada suspeita de que ele pertence a essa organização criminosa, ele já pode ser internado no RDD. Beleza? Beleza. Ponto.
São essas as hipóteses alternativas. Eu sei que você deve estar pensando, mas Gustavo, se levar a sério essa terceira, tem que transformar o sistema todo em RDD. Verdade. Né? A gente sabe que quase todos os presos, 90% dos presos do sistema, fazem parte de alguma facção. Essas facções não são associações beneméritas. Né? Então, ele acaba pertencendo a uma facção criminosa. Se você for levar a sério, teria que colocar todo mundo em RDD. Então, é meio uma brincadeira de, sabe, eu não vejo, você faz de conta que não viu, né, tal, né? Todo mundo que sabe que o estabelecimento todo pertence a uma facção. Só que aí o cara que chega lá no meio e fala, eu sou da facção, aí pegam ele e levam ele para o RDD. Né? Todo mundo sabe o que é. Todo mundo sabe. Perguntaram para ele antes, né? Para ele ir para o estabelecimento certo e tal. Mas a hora que ele grita isso no pátio, a hora que ele faz cartaz, a hora que ele usa o símbolo, né? Aí pegam ele e levam ele para o RDD. Do tipo, continue pertencendo, mas não fala. Né? É o que ele me engana que eu te engano e tal. É meio um pacto aí no sistema. Bom, beleza? Beleza, prossigo. Procedimento do RDD. Procedimento do RDD. Primeiro, tem um pedido da autoridade administrativa. Pedido da autoridade administrativa. Pedido da autoridade administrativa. Então, o diretor do estabelecimento, delegado, ele pede. Segundo, o juiz decide se defere ou não defere liminar. O juiz decide se defere ou não defere liminar. Então perceba, mas isso a gente vai registrar depois no seu caderno. Aqui não é o diretor do estabelecimento carcerário que determina o RDD. Tem que ser o juiz. Nossa, que vontade de espirrar. Juiz. Tá bom? Tá bom. Terceiro. O MP fala. Quarto, a defesa fala, defesa técnica. Como que seria essa defesa que nunca caiu na OAB? Mas como seria? Bom, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da vara das execuções criminais da comarca de Altos Número. Não sei quem, já qualificado nos autos por seu advogado infracinado, doc anexo, vem pela presente... vem pela presente apresentar é péssimo, né? Vem pela presente oferecer defesa em razão de pedido de regime disciplinar diferenciado com base no artigo, quer ver o artigo que fala disso? Aqui, peraí. Aqui, é o 54, parágrafo 2º. Com base no artigo 54, parágrafo 2º da Lei das Execuções Penais. Nos termos que passa a expor, dos fatos, aí você explica os fatos, do direito, não é caso de imposição de regime disciplinar diferenciado. Ora, como se percebe da mera leitura dos fatos, apesar de ter sido praticado crime doloso, não foi suficiente a gerar qualquer subversão da ordem interna. O artigo 52 é claro, e apenas o crime doloso que gera subversão da ordem interna pode justificar a imposição do regime disciplinar diferenciado. Ora, trata-se de regime intenso, com grande restrição da liberdade, que impõe um isolamento desumano por grande prazo, pelo que sua imposição banalizada seria injustificável, inaceitável. Assim, por falta de amparo legal, requer seja indeferido o pedido de inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado. Pronto. Tá bom?
uma mera defesa, apresentar defesa. É isso. Tá bom? Não tem um nome, né? Uma contestação, resposta, coisa. Não, defesa. Apresentar defesa em procedimento, não é? Ou diante de pedido de inclusão do preso em regime disciplinar diferenciado, com base no 54, parágrafo 2º da LEP. 54, parágrafo 2º diz que a decisão, né, será precedida de manifestação do MP e defesa. Pronto. Apresentar defesa em pedido de internação, de inclusão em regime disciplinar diferenciado. 54, parágrafo 2º. Nunca caiu, não aposto nessa peça, aposto em outras na execução, não nessa, mas beleza? Joia? Não teria aí grande mistério. Seria o caso só de matar o artigo, que você vai estar com a lei na mão ali, você vai olhar o 52, vai ver o seguinte, você ia achar o 54 mesmo. Mas já está no registro. Joia? Prossigo. Depois dessa manifestação da defesa, vem a decisão do juiz. Aí o juiz decide o mérito do RDD. Resolve se realmente interno ou não interno, peãozinho. Então, perceba que necessariamente o RDD é precedido de decisão judicial. Não pode ter RDD sem decisão judicial. Essa também foi uma luta muito grande da OAB. Nem precisou de súmula, porque pacificou rápido, tá? Mas se for urgente a entrada do sujeito no RDD, o juiz dá uma liminar, tá bem? Se não for urgente, espera o procedimento inteiro e depois ele decide aqui no mérito. E no mérito ele pode internar o cara por até 360 dias. Tá legal? Tá joia? Joia! Acabou a RDD, arre, aleluia. Vamos falar de outro tema, vamos falar de outra coisa. Escreva aí. Próximo tópico, remissão. 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 Então saímos do poder disciplinar, acabou o poder disciplinar, agora vamos falar de medidas de integração social. Quer registrar assim no caderno? Registra. Passa um traço, né, um traço grande aí, acabamos o poder disciplinar, que era um grande tópico, entramos em outro que são medidas de integração social. Quero falar de remissão, quero falar de livramento. Remissão. O que é remissão? Escreva aí. É o desconto como pena cumprida. É o desconto como pena cumprida pelo tempo de trabalho ou estudo. Pelo tempo de trabalho ou estudo. Então, na medida que o cara vai trabalhando, na medida que o cara vai estudando, ele vai ganhando desconto de pena, vai contando dias como pena cumprida. Joia? Joia. Onde que você encontra a disciplina da remissão, né? Isso é importante para você, 120... Peraí. Aqui. Pode anotar 126 e seguintes da LEP. Artigo 126 e seguintes da LEP. Não vou mais chutar, vou conferir. Fiquei triste que eu troquei lá o 5.2 pelo 5.3. Então, artigos 126 e seguintes. Escreva que a remissão será deferida pelo juiz após manifestação das partes. Após manifestação das partes. Então, quem concede a remissão não é a autoridade administrativa, é o juiz. Tá bem? Tá bom. Nos termos do artigo 127, repito, nos termos do artigo 127, se praticada falta grave, o juiz poderá determinar a perda, de até 1/3 dos dias remidos. De até 1/3 dos dias remidos. Como assim? Praticada a falta grave,
O juiz pega, vê lá quantos dias remidos o cara tinha. O cara tinha 90 dias remidos. Ele pode perder até 30. Não precisa ser 30, até 30. Grifo até de novo. Que para o juiz conseguir explicar por que mandou perder 30, porque mandou perder um terço, né, a pena máxima, ele tem que justificar. Tá bom? Então não é praticou falta grave, perde um terço. Praticou falta grave, pode perder um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo, um décimo dos dias remidos. Tá bom? Cabe ao juiz decidir e fundamentar. Tá bom? Tá. Praticou a falta grave, perde até um terço dos dias remidos, mas é claro que a partir do dia da falta, começa a contar de novo, não é, o tempo de trabalho, o tempo de estudo, ele volta a receber novos dias remidos. Tá bom? Então, na minha conta, se ele tinha 90 dias remidos, ele pode perder até 30, vai manter 60. E a partir do dia da falta, de acordo com o que ele vai trabalhando, estudando, ele vai ganhando novos dias, agregando aqueles 60 que restaram. Ficou claro? Beleza. Vamos falar um pouquinho da remissão pelo trabalho. Remissão pelo trabalho. Remissão pelo trabalho só é possível, repito, só é possível nos regimes fechado e semiaberto. Mais uma vez, só é possível nos regimes fechado e semiaberto. Então, não cabe remissão pelo trabalho em regime aberto, nem no livramento condicional. Tem que ser fechado e aberto. Como que você calcula? Escreva aí. Tem direito a um dia de remissão, tem direito a um dia de remissão a cada 3 dias de trabalho. A cada 3 dias de trabalho. Então, trabalha 3, ganha 1 de remissão. Joia? Joia. Ponto. Remissão pelo estudo. Como é que funciona a remissão pelo estudo? Entenda como que se chegou no número, né, que eu vou te falar. A ideia do legislador é que o sujeito estudasse 3 dias e ganhasse 1 de remissão. O problema é quanto tempo por dia de estudo. Uma jornada de estudo razoável, 4 horas. 4 horas tá bom? Tá bom, tá bom. Então, ele estudaria 4 horas por dia, cada 3 dias ganharia 1 dia de remissão. Mas alguém pegou, levantou lá e lembrou o legislador, que normalmente é um pouco alheio a isso, lembrou o legislador do caos do sistema. Não tem lugar para o cara estudar todos os dias 4 horas. Isso não existe. Né? Mesmo nos estabelecimentos que tem sala de aula, essa sala de aula é revezada. Né? Um grupo vai de segunda, quarta e sexta, o outro de terça, quinta e sábado. Né? Você não tem classe, estrutura, né? Para ter o estudo regular para tantos e quantos. Então, será que não é melhor então falar de cada 12 horas? Cada 12 horas de estudo ganha 1, não é? Em vez de falar 3 dias de 4, é 12 horas, tá bom. Aí alguém levantou e falou, mas vocês não estão entendendo, é caos. Se você falar que a cada 12 horas o cara vai ganhar 1 dia de remissão, do jeito que o sistema é podre, vai começar a aparecer laudo de cara estudando 18 horas por dia, e a gente vai ter que ficar dando 1 dia e meio de remissão a cada dia de estudo do cara, não é? Não vai ter controle. Bom, como que chegaram? Continua sendo 12 horas. Só que 12 horas espalhadas em ao menos 3 dias. Percebe? Então, pode ser 4, 4, 4, pode ser 1, 2, 9, pode ser 6, 4, 2. A ideia é que tem que espalhar essas 12 horas em ao menos 3 dias. Se espalhar em menos, se o cara estudar 6, 6, 6, ele vai ganhar 1 dia de remissão por 12 e as outras 6 bate palma, dá um abraço, festeja, elogia, mas despreza para fins de remissão. Tá? São 12 horas espalhadas em ao menos 3 dias. Gustavo, mas e se ele estudar 2 horas por dia? Se ele estudar 2 horas por dia, 6 dias ele ganha 1 dia de remissão. Então, é no mínimo espalhadas em 3. Podem estar espalhadas em tempo maior. E aí, a cada 12 horas, ganha 1 dia de remissão. Ficou claro? Joia? Anota isso no caderno. Na remissão pelo estudo, é reconhecido 1 dia de remissão a cada 12 horas de estudo. Repito, a cada 12 horas de estudo.
distribuídas em ao menos 3 dias. Distribuídas em ao menos 3 dias. Joia? Joia. Agora, em que regimes se admite a remissão pelo estudo? Escreva aí. Que a remissão pelo estudo será possível, será viável em qualquer regime. Será possível, será viável em qualquer regime. E também no livramento condicional. E também no livramento condicional. Então, remissão pelo estudo pode ser qualquer regime, pode ser também no livramento condicional. Joia? Joia. Uma observação, uma peculiaridade. Anote aí, que nos termos do artigo 126, parágrafo 5º, o sentenciado que cumprir, tira o cumprir, põe concluir, o sentenciado que concluir o ciclo fundamental, médio ou superior, receberá um bônus de 1/3 dos dias remidos pelo estudo. Receberá um bônus de 1/3 dos dias remidos pelo estudo. Como assim? Se o cara está cumprindo lá a pena estudando e ele consegue completar, quer o fundamental, quer o médio, quer o superior, ele ganha 1/3 de bônus. Digamos que ele tem 300 dias de remissão e ele completou o fundamental. Completou o fundamental, ganha mais 1/3, ganha mais 100. Tá bem? Eu nunca vi isso acontecer, confesso. Mas a ideia do legislador é muito bonita, muito interessante. A ideia é que o sujeito não desista de estudar, mesmo quando progride, o que é muito comum. É que no regime fechado, o cara topa tudo ali, porque ele está fechado, ele está, né, um ódio, ele está querendo fazer qualquer coisa para passar o tempo. Então ele topa trabalhar, topa estudar e tal. Quando ele vai para o semiaberto, ele já começa a ter mais contato, né, com o meio externo, com a família e tal, aí ele abandona. Então, no aberto, então, barbaridade, né? A evasão no estudo é quase que absoluta. Então a ideia do legislador foi, amigão, você vai progredir. Você já tem aqui comigo 300 dias remidos. 200 dias remidos. Se você continuar estudando, mesmo já tendo progredido para o semiaberto, para o aberto, a hora que você completar o ciclo, eu te dou 1/3 de bônus. Tua pena acaba muito mais rápido. Foi uma bela ideia, não é? Parece que ainda não está funcionando, muito por desinformação, muito por falta de estrutura, muito pelos dois, não é? Mas a ideia é essa, não é? Tem que saber. Joia? Joia. Passamos um traço na remissão. Paramos de falar de remissão, vamos falar agora de livramento condicional. Vamos falar agora de livramento condicional. Livramento condicional. O que é o livramento condicional e onde ele está previsto? Na verdade, ele está previsto no artigo 83 e seguintes do Código Penal. Repito, Código Penal. Não estamos falando da LEP, estamos falando do Código Penal. Escreva aí, conceito. É a antecipação, repito, é a antecipação da devolução da liberdade, é a antecipação da devolução da liberdade ao sentenciado que cumpre os requisitos legais. É a antecipação da devolução da liberdade ao sentenciado que cumpre os requisitos legais.
Então, se o cara cumprir certinho a parcela da pena, se ele tiver comportamento bom e etc., você antecipa a devolução da liberdade. Você vira para o sujeito e fala, ó, pode sair, não é? Pode sair, só que você vai ter que cumprir condições, a gente vai ficar olhando e tal, mas você não precisa mais ficar nem fechado, semiaberto, nem aberto. Você não precisa mais cumprir a PPL. Não é? Você pode cumprir em liberdade, a gente antecipa a devolução da sua liberdade, enquanto você se comportar. Não é? Vai ter um período de prova, vou falar disso. Se você fizer bobagem durante o período de prova, a gente recolhe você de volta aqui para a prisão. Tá bom? Essa é a ideia do livramento, é colocar o cara fora do sistema e ficar observando. Tá bom? Antecipa a devolução da liberdade e fica observando, mandando ele cumprir condições. Por isso que chama livramento condicional. Quais são os requisitos do livramento condicional? Já falamos deles no próximo bloco. Até lá.